Eu sou a Carolina Martins Costa, aluna do curso de Artes Visuais, licenciatura, e esse vídeo é uma das etapas de entrega do relatório final da prática pedagógica. Nesse momento, eu vou apresentar um plano de aula que foi elaborado por mim, com o objetivo de ministrar uma aula dentro do recorte aí da arte, né? Mais precisamente, uma parte da história da arte aliada aí à cultura africana. Embora essa aula seja uma aula de história dentro do recorte aí da história da arte, ela contempla uma atividade prática, onde os alunos serão imergidos e impelidos aí a executar uma prática em arte. Então, nesse primeiro momento, eu vou abrir o plano de aula e nós vamos verificar passo a passo como é que vai ser dada esse conteúdo. Então, o plano de aula, ele contempla aí, como eu já disse, né, voltado para o curso de arte, né? Ele fala sobre a arte africana e a matemática, desenhando formas, figuras e personagens com a geometria Sona. Então, para o desenvolvimento dessa aula, seriam necessários aí 1 hora e 30 minutos. E como eu já disse na introdução desse vídeo, é uma aula, né, esse plano de aula foi feito aí voltado para o ensino fundamental anos finais, né, mais especificamente aqui para o 9º ano. Então, elucidando aí esse plano de aula, né, nós temos como objetivos de aula compreender a geometria Sona e a etnomatemática como oriundas da cultura africana, relembrar os conceitos de ponto, linha, plano e espaço, integrar elementos da geometria com a prática de desenhos em arte, desenvolver o senso criativo praticando em aula os conceitos vistos, utilizando materiais de desenho como lápis de cor, giz de cera, giz pastel, guache e etc., né, outros materiais aí que se façam necessários, desenhar e criar aplicando a técnica, né, a geometria Sona, para representar figuras aí do cotidiano. Como habilidades aí a serem trabalhadas, né, foram escolhidas todas as habilidades referentes ao 9º ano do ensino fundamental, né, as habilidades 04, que são analisar os elementos construtivos das artes visuais, né, o ponto, a linha, a forma, a direção, cor, tom, escala, enfim, na apreciação de diferentes produções artísticas. A habilidade 06, que é desenvolver processos de criação em artes visuais com base em temas e interesses artísticos de um modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. E a habilidade 01, que é pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artísticos e visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. Então, né, o plano de aula, ele vai ser desenvolvido dessa forma, né, onde eu, como professora, vou mediar esse conhecimento, num primeiro momento um pouco mais expositivo e no outro momento aí de prática. Então, no primeiro momento de introdução, eu vou fazer a apresentação da geometria Sona e a etnomatemática, né, com suas principais ideias e encabeçadores do movimento. Na sequência, apresentar características e técnicas específicas desse movimento, né, da geometria Sona, que determinam aí a sua originalidade, né, e dentro aí da cultura africana, né, tem sua origem na cultura africana. Na sequência, fazer a leitura e interpretação em artes visuais para poder compreender esse processo de criação desses desenhos, né, utilizando a geometria Sona. E no final, um momento de prática, como já foi dito. Então, podem ser utilizados aí o PowerPoint como recurso dispositivo, caneta, papel, computador, celular, internet, imagens e os materiais de desenho. Avaliações serão feitas, avaliações diagnósticas para aferir aí o nível dos alunos acerca desse assunto a ser tratado, e a avaliação prática, né, onde os alunos vão fazer aí atividades executadas, né, por eles durante aí o horário de aula, tá bom? Então, nesse primeiro momento, como eu disse, seria a introdução para esse conhecimento, e aí, acerca disso,
eu vou ter que fazer uma pequena revisão aí introdutória, respeitando, né, a questão lá da avaliação diagnóstica, né, para saber onde esses alunos estão acerca desses conhecimentos sobre a geometria básica, que são pertinentes aí dentro da área de artes. Então, eu farei uma pequena revisão de conteúdo, relembrando aí questões do ponto, linha, plano, espaço, né, onde eles aparecem aí dentro das artes visuais. Então, a gente faria a apreciação desse primeiro momento, para os alunos poderem resgatar ou aprofundar esses conhecimentos, né, explicando como surgiram certas técnicas, enfim, onde elas são usadas, basicamente aí para elucidar os saberes aí dos nossos alunos, né, e poder construir esse repertório para ele poder ser aplicado na atividade prática. Na sequência, entraremos de fato, né, no que é essa geometria sona, a questão da cultura africana, para os alunos poderem aí emergir de fato dentro das artes. Então, nesse momento, né, todos esses materiais aqui seriam de forma expositiva, mas logicamente com perguntas de verificação, né, intercaladas com momentos de interação, né, o que eles entendem por geometria, né, o que eles acharam interessante já nesses primeiros desenhos, né, nesse primeiro momento de fruição dessas artes visuais. E aí, na sequência, a gente daria prosseguimento ao assunto. Então, eu faria uma breve introdução, né, a contextualização, né, sobre a cultura africana, onde está a tribo, né, a cultura Kokwe, que que é a originária, né, a matriz aí da geometria sona, né? Na sequência, explicar um pouco mais aí sobre essa etnomatemática, trazendo aí esses conhecimentos. E aí eles começariam a ter uma fase de transição, onde eles seriam apresentados, né, como é que esses desenhos são feitos dentro aí da cultura, né, da cultura africana, onde a geometria sona aparece aí como uma técnica e um conhecimento, um saber para construir desenhos aí étnicos ou de figuras do cotidiano, enfim, que usem aí a geometria sona. E aí traria esses exemplos, né, contextualizando quem são esses desenhos produzidos, como é que eles são feitos, e aí os alunos seriam convidados realmente a fazer a apreciação desse momento, observando essas figuras e tecendo seus comentários, né, do que seria pertinente para eles, o que eles estão achando, né, se eles já tinham visto algo parecido, né, então exercendo aí essa interação. E aí, por fim, aquele momento, como eu já tinha dito anteriormente, onde os alunos seriam convidados a fazer, né, a executar a prática, depois de ter sido explicada a técnica, mostrando, né, e aí esse passo a passo, onde eu iria conversando com os alunos nesse momento, eles pegariam aí o seu material de desenho e fariam esses desenhos reproduzindo de forma manual. Lembrando que, como esta aula tem conhecimentos matemáticos, alguns conceitos seriam mais assim respeitados, como a questão da simetria, proporção, até porque são conceitos aí muito importantes dentro das artes. Entretanto, não seria obrigatório para os alunos executar essa tarefa, por exemplo, usando papel milimetrado, régua, pois a preocupação aqui não é a questão das medidas e a sua exatidão, e sim a proporcionalidade do desenho e o exercício aí da sua criatividade. Então, nesse primeiro momento, por exemplo, é mostrado que as proporções que eles podem ter entre os pontos, né, a matriz que vai ser criada por eles para poder fazer o desenho com a geometria sona, ela poderia ser separada simplesmente pela proporção aí dos dedos das mãos. Então, não teria aí uma medida exata, né, um conceito tão matemático, seria um pouco mais livre. Além disso, os alunos poderiam utilizar cores e formas que eles achassem aí mais interessantes para representar esses desenhos. Então, eles colocariam no papel aí algum elemento ou do cotidiano, ou elementos que eles até viram ao longo da exposição de aula, e eles representariam e fariam esse material. Como já disse também no relatório
teórico, essa atividade também pode ser adaptada para um contexto digital, né, utilizando-se aí outras ferramentas também, interligando, né, de acordo aí com a proposta da nova BNCC. Além de tudo, essa prática resgataria também elementos aí da cultura africana, que também são elementos primordiais aí para a construção da sociedade brasileira. Então, essa aula ali, teoria e prática, e é uma prática interessante a ser desenvolvida, tanto no conceito presencial, né, no contexto presencial, quanto no contexto remoto. Então, encerro por aqui a explicação dessa prática, agradeço pela atenção e é só.